Ariovaldo, primeiro ouvinte de hoje. Bom dia, galera. Bora entrando aí. Eveline, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carlos. Eu tô esperando aquele tempinho básico pro Instagram avisar todo mundo que a gente tá aqui. Quem estiver nos nossos grupos, avisa lá que a gente começou, galera. Pessoal do Telegram, do grupo do WhatsApp, de alunos. Avisa que a gente tá aqui, tá bom? Eu esqueci de fazer o post que eu ia falar pra vocês colocarem e salvarem para serem avisados toda vez que tiver live. Quando vocês não fazem isso, vocês não são avisados. Aí a gente começa aqui, tem gente que fica perdido. Bom dia, Carolina. Como foi o final de semana de vocês? Galera, responde uma pergunta pra mim antes da gente começar aqui hoje. O resumão de sábado faz diferença pra vocês, sim ou não? Porque eu tô pensando em fazer as lives só de segunda a sexta. Tô pensando em eliminar o resumão de sábado, que eu tô achando que ele não tá fazendo muita diferença. E é um dia menos que a gente tem pra descansar. Então eu tô tá faltando muito pouco para eu poder eliminar esse dia das nossas lives, né? E aí a gente faz, em vez de fazer live de segunda a sábado, a gente faz live só de segunda a sexta, tá? Eu vou colocar essa enquete lá no Stories também, antes de tomar minha decisão, mas eu vou pensar direitinho sobre isso, tá? Porque sábado acaba sendo um dia a mais. A nossa audiência no sábado eu percebo que é muito pouca. Normalmente, durante a semana, a gente termina as lives com 250, 300, às vezes até 500 pessoas assistindo. No sábado é muito pouco. No sábado dá 70, 100. Então, é bem pouquinha gente mesmo. Então, eu tô achando que não tá fazendo muita diferença fazer esse resumão de sábado, todo dia de manhã. Então, eu tô pensando na possibilidade de eliminar e deixar as lives só de segunda a sexta mesmo, tá? Se faz diferença... Não é nem que eu preciso descansar, não, gente. Eu faria sábado de boa se fizesse diferença como faz durante a semana, né? Mas se não faz, né? É uma bobagem, eu fico acordando cedo à toa, né? Se não faz diferença pra vocês, porque vocês assistem, não faz muita não faz diferença, tá? Não, às vezes sempre sai coisa nova, gente. Não dá pra eu repetir tudo, né, que aconteceu durante a semana. Eu repito com novas inferências, com novos exemplos às vezes, né? A live nunca é a mesma, né? Nunca é a mesma. A live sempre muda. Mesmo que eu fale exatamente a mesma coisa, se eu pegar todas as lives que eu fiz e fizer todas elas de novo e não colocar título, vocês vão achar que é outra live. De qualquer maneira, sempre tem alguma coisa diferente. Isso aí é verdade mesmo. Não dá pra ser exatamente a mesma coisa, né? Só o conteúdo base, né? Mas outras coisas não. O médico fino tá dizendo que pra ele faz muita diferença. Amor, me empresta um guardanapo porque esse copo tá muito meladinho. Se você pudesse até dar uma lavadinha ali por trás pra mim, eu vou bem te agradecer. Joga ele embaixo da torneira aqui, ó. Olha aqui. Deu alguma cagadinha aí.
Vamos ver aqui, deixa eu ver quem está respondendo aqui. Bom dia, gostaria de agradecer a todos. Eu entrei agora no grupo, pedi um e-mail que ainda não tinha pedido e gentilmente as pessoas me enviaram. Obrigada, tem sido uma grande mudança para mim. Parabéns, Amanda. Nosso grupo realmente é maravilhoso, gente. Eu não posso reclamar deles, não. Ficaria o sábado para revermos nós mesmos. Acho a semana mais importante. Live de sábado foi ótima. Acho que faz mais diferença a quem não consegue pegar alguma coisa. Pois é, exatamente. Eu também acho isso, Duarte. Quem falta algum dia ou outro, né? Eu vejo todos e gosto muito de sábado para repassar junto com a live. Beleza, ok. Eu assisto todos os dias, até domingo, se tivesse. A Ângela é maravilhosa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Nanda. Pra mim vai fazer muita diferença. Eu também levanto cedo com você. Então, bora lá, meus amorinhos. Eu vou falar hoje, eu vou decidir isso ainda, tá? Não tá decidido, não. Deixa eu perceber aqui como é que vai ser isso. E vou decidir durante a semana, tudo bem? Deixa eu falar com vocês uma coisa, tá? É o seguinte... essa semana a gente vai ter tempo, vai ter vários temas. Se vocês quiserem anotar os temas aí, hoje a gente vai falar sobre valores. Gente, valores é um dos temas mais importantes que você precisa entender para poder fazer escolhas na vida. Muita gente não consegue ter clareza, né, na vida, clareza em várias coisas, porque não consegue entender o que são valores, né? E às vezes a pessoa fica com dúvida de qual decisão tomar, né? Se casa ou se compra uma bicicleta, por exemplo, né? Porque ela não conhece os seus valores, seus valores pessoais. E aí o que acontece, né? Esse tema de valores, eu já fiz várias lives sobre esse tema e toda vez que eu faço sempre tem dúvida, sempre tem gente querendo rever e entrar em ação e conhecer e entender mais esse assunto. Então é isso. O Fabiano tá falando aqui, ó, pode deixar a de sexta salva até sábado para quem quer rever. A live fica salva 24 horas, mas mais do que 24 horas eu acho que não tem como salvar. Alguém me disse que agora tá podendo salvar as lives no IGTV, mas eu não tenho certeza, eu preciso fazer esse teste. Se puder salvar no IGTV, pronto, já tem metade do problema resolvido aí, né? Então, bora lá, galera. Então, o que acontece? Só que valores é um assunto tão extenso, né? Porque as pessoas não gostam muito a maneira como a gente aprende, principalmente a galera de desenvolvimento humano, aprende valores de uma forma muito rasa nas formações. Seja nas formações, seja nos cursos de autodesenvolvimento, vocês aprendem valores de uma forma muito rasa. Vocês não conseguem nem detectar os valores de vocês de uma forma correta. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês nessa live. E aí, o que acontece? Eu vou falar sobre valores, só que valores eu preciso de 2 lives pra fazer isso. Então, a gente vai ter valores parte 1 e parte 2, tá? E então, segunda eu vou falar sobre valores, parte 1, que é hoje, né? Terça eu vou falar sobre valores, parte 2. E quarta, eu tinha anotado aqui, mas eu guardei, fechei ali a folhinha, foi junto com a folhinha. Mas se eu não me engano, eu coloquei pra falar sobre crenças de dinheiro, tá? Foi até alguém que tinha me perguntado lá no Telegram. E eu falei, eu lembro que eu tinha prometido isso sim, mas não me lembro exatamente do que era, tá? Genismone, bom dia, 3h24 aqui no Acre, uau, bem-vindo! Você vê que quando a pessoa quer, ela vem, quando não quer, ela arruma uma desculpa, né? E tá tudo bem também. Então, bora lá, seja bem-vindo. Então, vamos lá, meus amores. Bruna tá falando, aprendi com você. Deixa eu dizer uma outra coisa muito importante aqui. Se você não está na minha lista para você receber os meus materiais por e-mail, você vai clicar lá na minha bio quando terminar essa live para você começar a receber os meus materiais, senão você não vai receber.
E lá em cima tem um link chamado assim, ó, e-book checklist. Então, ou checklist, e-book de crenças, alguma coisa assim. Se inscreva na minha lista. Quando você clicar, você vai se inscrever e você vai receber automaticamente um e-book, que é um e-book de crenças. E hoje à tarde eu vou mandar para toda a minha lista de novo, porque esse e-book eu já mandei várias vezes, mas sempre tem alguém que não consegue baixar, que não consegue ver, que não consegue os cacete a 4, né? Sempre tem alguém, então eu vou mandar de novo o e-book de valores. E você vai abrir o e-book para fazer o exercício que tá lá dentro. Esse e-book, gente, é para sua vida. Lá dentro eu vou te explicar, você vai entender o que são valores, os critérios de valores, todo o conteúdo. Então vai lá e pega esse e-book. Não fica sem esse e-book. Esse e-book é para vida, galera. Vai lá e baixa ele. Se você não tá na minha lista ainda, se inscreve que eu vou mandar à tarde um e-mail para todo mundo, tá? E aí você vai poder receber, beleza? Também se inscreva no Telegram, porque lá eu também coloco materiais exclusivos. Se você não tá no Telegram, clica lá no link da bio de novo e entra no Telegram para você poder receber, beleza? Não adianta me mandar recado no inbox, pelo amor de Ganesha, não faça isso. Ai, Nanda, toma aqui meu e-mail, manda pra mim. Não tem, gente, como? São 20 mil seguidores aqui, são 100 mil e-mails cadastrados, são 5 mil pessoas lá no Telegram, em 2 grupos diferentes. Não tem condição. E nem a minha equipe não tem condição de ficar parando pra poder ficar mandando e-mail individual pra cada um. Por isso que a gente tem uma máquina que envia. Então você precisa se cadastrar, se certificar que você recebeu, colocar o meu nome lá como e-mail confiável e receber todo o material, beleza? Fiz minha primeira live da vida, você foi minha inspiração. Parabéns, Raquel, muito bom. André tá falando, assisti ontem essa aula no YouTube, muito bom também. Eu ainda não tenho, então pronto, sou Luz Terapia, já aproveita e já se cadastra para você receber. Então bora lá? O que são valores, meu povo, né? O que são valores? Valores são coisas pelas quais as pessoas matam e morrem, tá? O que são valores? Valores são as coisas mais importantes na sua vida. Você não entende por que você faz determinadas coisas, por que você sai do sério. Sabe aquele momento onde a pessoa sai completamente do sério? Onde a pessoa faz algo tipo assim, nossa, a pessoa foi sempre calma a vida inteira. Meu Deus, aquela pessoa sempre teve calmaria danada. E assim, do nada a pessoa explode. Né, do nada, muito entre aspas, né? Que a gente não sabe o que tá ali dentro da cabecinha dela. Mas assim, a pessoa se explode, a pessoa tem o tal do limite, né? Já viu o tal do limite? O que é o limite, né? Você vira pra pessoa e fala, a pessoa fala assim, não, agora acabou, chega, acabou pra mim, já era, pá, chegou no limite, né? Ou pessoas que, por exemplo, têm comportamentos que toda vez que acontece alguma coisa do lado de fora, ela reage de uma determinada forma, né? Todas essas reações, elas estão conectadas, entrelaçadas com os seus valores. Valores são coisas com as quais você rege a vida, né? E assim, ao contrário do que as pessoas dizem por aí, né? Por exemplo, a gente adora falar, porque você não tem valores, né? Não existe isso. Todo mundo tem valores. O pior psicopata, sanguinário, assassino do mundo, ele tem valores, tá? O problema é que a gente, as pessoas entendem tão pouco esse assunto, né? Elas estudam tão pouco esse assunto que elas acham que existe valor bom e valor ruim. E não existe. Né? Não existe valor bom, tipo assim, essa pessoa prioriza a vida, então isso é um valor bom. Essa pessoa prioriza ter coisas, então isso é um valor ruim. A gente tem esses critérios de julgamento, mas esses critérios de julgamento faz parte dos nossos valores, entende?
É óbvio que você percebe que coletivamente alguns valores vão fazer muito mais sentido para o coletivo. Alguns valores vão construir mais coisas e alguns outros valores vão destruir mais coisas, dependendo dos seus critérios, né? Mas não existe valor bom e valor ruim. Tá? Quando você fala para uma pessoa assim, você não tem valores, né? A pessoa quando não tem valores é um problema sério. Isso é uma burrice. Não existe isso, né? Ela tem valores sim, só que os valores dela são provavelmente muito diferentes dos seus. E aí, quando os valores das outras pessoas são diferentes dos meus, eu me sinto no direito de julgá-la porque eu acho que eu sou melhor por causa dos meus valores. Por isso que a gente fica tanto querendo ensinar as pessoas a fazerem coisas. Vou dar só um exemplo para você. Por exemplo, um valor para mim é fidelidade, né? Você tem que ser fiel. Então, o que eu tenho que procurar para mim? Pessoas, né, que são fiéis para relacionamento, para trabalho, para negócio, para amizade, né? Porque para mim isso é um valor muito importante. Aí eu encontro uma pessoa que pra ela isso não é importante. Foda-se se você quiser ter outros relacionamentos, se você quiser ter outra, porque pra ela talvez o valor de liberdade seja mais importante. E esse valor de liberdade tem a ver com inclusive poder trair, o que a gente chama de traição, né? E aí o que acontece, né? Eu venho aqui, assisto as lives da Nanda e fico fazendo pergunta pra Nanda do tipo: como é que eu faço pra corrigir uma pessoa que adora trair o outro? Como é que eu faço pra corrigir uma pessoa que é muito fofoqueira? Como é que eu faço pra corrigir alguém que chega atrasado sempre? Não faz! Você não faz isso! Porque você precisa entender, antes de qualquer coisa, quais são os valores daquela pessoa e se aquilo faz sentido para ela. Porque ela já parou para perceber que talvez ela não queira mudar, que ela queira ser essa pessoa, que ela não queira. Como é que eu faço para a pessoa ter vontade de evoluir? Já viu que tem gente que não quer evoluir, que não está disposta, que não quer? Se você está fazendo, se está sendo bem para você, ótimo. Se você pode ser inspiração na vida das pessoas, ótimo. Mas vocês têm que parar de cagar regra na vida alheia. Porque isso significa que você pegou todos os seus valores, aquilo que é importante pra você, e tá cagando no mundo. Tipo assim, olha aqui, pessoal, eu decidi que esses aqui são os valores principais. Tome e joga ali no mundo, né? Pra poder as pessoas cumprirem. Só que isso, você tira o valor fundamental que leva em conta, que considera, né, o princípio básico, inclusive, da questão dos valores, que é a liberdade. Que as outras pessoas têm, inclusive, de não fazer o que vocês querem, né? De não ser o que vocês querem, de não ser o que vocês desejam ser, beleza? Então, existem vários valores, tá? Vários tipos de valores. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Sabedoria, né? Sabedoria é um valor. Sabedoria, alegria, intensidade, amor, amor, né? Como é que é? Existe um valor que eles chamam, lá no teste do positivo, eles chamam de zest. É um valor que o meu marido tem. Que valor é esse? É um valor do tipo da pessoa que quer viver apaixonado pela vida, que quer viver na diversão, que gosta de diversão, de piada, e ela vive o tempo todo naquilo. Ela gosta muito daquilo. Aquilo é uma coisa muito importante para ela, né? Se ela não tiver aquilo na vida, para ela aquilo é talvez o valor número 1 dela, né? Então, tem esse valor. Alegria, né? É um valor. Liberdade é um valor. Respeito, confiança, lealdade. Então, assim, são vários valores que existem na vida. Vários. E muito espiritualidade, né? Tem gente que tem como valor espiritualidade, né? Então, são vários valores. E às vezes um tá entrelaçado no outro. Às vezes não, sempre, né? Às vezes que você escolhe um, vem um outro, vem um monte junto, ok? Então, assim, primeira coisa que você precisa entender, valores é isso, tá?
São coisas, sentimentos, emoções que você faz para ter aquilo. Segurança é um valor. Por exemplo, pessoas que fazem concurso público normalmente são pessoas que têm um valor muito grande de segurança. Então vamos imaginar que o seu pai e a sua mãe, por exemplo, têm o valor de segurança. Então, seus pais têm um valor de segurança, eles são pessoas concursadas públicas e eles deram para você uma educação ótima, maravilhosa, e você tem o seu valor de liberdade. Você gosta de empreender, liberdade e criatividade. Você adora empreender, você adora aventura. Aventura também é um valor importante para você. Então, você gosta de liberdade, aventura e você gosta de criatividade. Fodeu! Porque vai ter uma briga homérica dentro da tua casa. Se o seu pai não respeita o seu valor, ele vai querer enfiar na sua goela abaixo que você seja um funcionário público. Então vira aquela briga, né? Porque você tá empreendendo, você tá se fudendo, você não tá ganhando dinheiro, mas aquilo é importante para você, porque é o seu valor de vida. Lembra que valores são coisas pelas quais você mata e morre? Você tá matando, né? Você tá matando a qualquer outra possibilidade de você não viver aquela vida. Então você está buscando a sua vida, você está buscando a sua solução, você está buscando o resultado que você quer. E para os seus pais, que tem como valor principal segurança, eles acham que você está em sofrimento, em processo de sofrimento, porque você ainda não teve resultado, porque você não tem dinheiro, porque você é fudido, porque você está empreendendo, mas ainda não está chegando no seu resultado, porque é muito mais fácil ele fazer um concurso público. Às vezes eles falam assim, faz o concurso público, depois que você passar, aí você empreende, né? E aí fica aquela porra daquela encheção de saco do cacete, porque o seu pai tem um valor importante de segurança e você tem um valor importante de liberdade, criatividade, inventividade, e nenhum dos dois sabem disso, né? Os dois são ignorantes a respeito disso. Então eles brigam exatamente por causa desta merda, né? Porque um quer enfiar goela abaixo do outro aquilo que acha importante. Pessoas que são completamente diferentes. Irmãos que são completamente diferentes. Normalmente porque tem valores diferentes ou critérios de valores diferentes. Eu já vou falar sobre o critério de valores, né? Então, quando eles têm critérios de valores diferentes, mas eles não se importam com quem o outro está sendo, vive tudo em paz. Agora, se os irmãos têm critérios de valores diferentes ou valores diferentes, mas querem que o outro seja do seu próprio jeito, porque consideram que o seu jeito é o jeito mais certo, fudeu. Aí, de novo, tá jogando o jogo do certo e do errado. Por exemplo, de novo, né? Irmãos que são cuidadores dos pais, né? Pra mim, eu tenho que cuidar dos meus pais até a morte, porque eu tenho que dar a minha vida por eles, porque blá blá blá, porque pipipi, porque popopô, blá 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 blá. O seu irmão, ele já pensa ao contrário. Ele pensa assim, o meu pai viveu a vida dele, ele teve a história dele, ele teve o não sei o que lá dele, agora eu preciso viver a minha vida, porque se eu viver a história do meu pai, eu vou perder toda a minha juventude cuidando do meu pai, e meu pai vai morrer, eu vou ficar velho e não vou conseguir fazer nada. Cada um tem o seu momento da sua história. Meu pai teve a história dele, eu vou ter a minha, então eu não vou perder tempo da minha vida cuidando do meu pai o tempo todo. Eu venho aqui de vez em quando, mas eu não vou ficar aqui o tempo todo colado. Para outra pessoa, não, tem que estar aqui colado o tempo todo, porque honra, não sei mais o que, blá blá blá, muitas vezes culpa, né, envolvido. E aí, se essa pessoa que cuida, que normalmente é o que acontece, né, ela acha que isso é o certo, porque o bom filho faz isso, porque o filho que é o bom filho faz isso, pronto, ele inferniza a vida do caralho de todos os outros irmãos, porque ele vai perturbar a vida de todo mundo com isso. Ah, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer isso, porque meu irmão não presta, porque meu fulano não presta, porque ele só olha para dinheiro, porque ele só olha para trabalho. Então você começa a julgar a vida do outro, né? Completamente diferente.
Você começa a julgar a vida do outro como errada. Por que você julga a vida do outro como errada? Você julga a vida do outro como errada porque você acha que todo mundo deveria ser desse jeito que você vive, né? Você quer que o outro vive e que o outro acredite do mesmo jeito que você. Religião e espiritualidade. Quem tem mesmo aquela crença da espiritualidade, né? Eu adoro espiritualidade, não sei mais o que, porque tem que cumprir. Porque às vezes, espiritualidade é diferente de religião. Então vamos botar aqui religião. Pessoas que têm como valor muito importante ter uma religião, né? Então, assim, para ela ter espiritualidade é uma coisa muito importante e religião é uma coisa muito importante. Então tem que seguir as regras direitinho, tem que estar lá tudo direitinho, papapá, pipipi, popopó, né? E aí ele tem irmãos que faz parte da mesma religião, mas que não cumpre as regras. Faz a porra toda que quiser, bebe, sai, dança, faz tudo direitinho. Pronto, virou um inferno de novo, né? Porque você não cumpre as regras da igreja, porque você não sei mais o quê. Então, gente, presta atenção numa coisa. Todas as vezes que você estiver brigando com alguém sobre o certo e errado, sobre alguma coisa, significa que vocês têm valores diferentes sobre aquilo. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem que começar a observar isso, né? Por quê? Porque se você não compreende os valores das pessoas, né? Você não consegue nem ajudar eles em relação àquilo. Agora, tem uma coisa que as pessoas nunca te ensinaram e você não vai aprender isso em nenhum curso. Você vai aprender isso aqui só com a Nandinha, porque Nandinha é foda pra cacete e vai trazer isso pra você, pra desencalacrar a sua vida. Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, os valores mudam? Existe uma questão hoje no mundo científico da neurociência e do comportamento humano, se valor muda, se não valor não muda. Tem gente que acha que valores mudam de acordo com a vida, conforme as pessoas vão evoluindo. Tem gente que acha que os valores não mudam, que o que muda são os critérios dos valores. Então deixa eu separar isso aqui pra você entender bem. Muitas vezes você e uma outra pessoa que você tá junto, vocês dois estão brigando porque vocês querem os mesmos valores. Como assim, Fernanda? Tá maluca? Não, tô maluca não, vou te explicar. Por exemplo, eu adoro dar esse exemplo. É o exemplo que eu até coloquei lá no e-book, se eu não me engano. Você tem como valor principal respeito, tá bom? Beleza? Ok? Então, respeito pra você é uma coisa muito importante. Então, e respeito pra você significa respeitar também o outro, significa dar liberdade de expressão pro outro, significa que o outro pode se expressar da maneira como ele quiser e etc, e etc. Isso pra você é respeito, é o seu conceito e o seu critério do que é respeito. Tudo bem? Beleza? Anotou aí, né? Ok. Agora vamos voltar lá. Você tem o seu pai ou o seu avô. O seu avô também tem um valor muito importante. E o valor para ele mais importante significa respeito. Ele é igual a você. Para ele, respeito é muito importante. Só que o que é respeito para ele? Respeito para ele é quando ele fala, quando você cala a boca, quando você se coloca no seu lugar, quando você respeita porque ele é mais velho, então você tem que ficar humilde perto dele. Então o que acontece? Você tem respeito como valor principal, o seu avô tem respeito como principal, mas vocês batem de frente. Por quê? Vocês querem o mesmo valor, só que cada um de vocês tem critérios diferentes para esses valores. E o que são esses critérios? Esses critérios são as suas crenças
que vocês têm, são as crenças que vocês têm a respeito do que é aquilo. Então, por exemplo, é como se os valores fossem um tampo de vidro. Presta atenção, galera. É como se os valores fossem um tampo de vidro e nesse tampo de vidro você tivesse um tripé. E o que é esse tripé? O tripé são as suas crenças, que é o que você acredita que é aquilo. Então, se eu tiro uma das crenças, se você muda uma crença na sua vida, você muda o seu critério de valor. Você continua buscando aquilo, mas talvez de uma forma diferente. Você continua achando que respeito é importante, mas agora de uma forma mais esclarecida. É o que acontece quando, por exemplo, alguém está fazendo uma coisa muito bizarra e você fala, olha só, fulana, você já percebeu que isso assim é desse jeito? E ela faz assim, ó, puf! Expande completamente a mentalidade dela. Por quê? Porque ela está focada, porque ela não tinha olhado para aquele tipo de ponto, por aquele ponto de vista. Então, você expande a mentalidade das pessoas, você expande o valor de uma pessoa, né, quando você trabalha crenças. Por isso que Titia Nanda fala sempre isso, né? Crenças são uma das coisas mais importantes que você tem que trabalhar na sua vida se você quiser ter desenvolvimento pessoal. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que tem a ver com os valores e os critérios de valores, beleza? Se vocês me conhecessem há 15 anos atrás, vocês iam falar, não, essa não é a Fernanda. Por quê? Eu era crente, carola, né? Eu não usava maquiagem, eu não usava brinco, não usava cordão, não pintava as unhas, né? A minha roupa era super coberta, né? Eu achava que era importante ir na igreja sempre, estar na igreja sempre, não podia faltar nenhum culto, nenhuma coisa. Eu educava a minha filha com aquilo que era a coisa mais importante, né, pra ela, pra vida dela, e achava que aquilo era importante, blá blá blá, e blá blá blá, né? Pra mim era tudo muito correto, muito certinho em relação à religião. Por quê? Porque espiritualidade sempre foi um valor muito importante pra mim, como é até hoje. E na minha cabeça, naquela época, espiritualidade estava completamente relacionado com religião. Então a religião me conectava com a minha espiritualidade. Conforme eu fui estudando, entrando em contato com outras pessoas, né? Eu era preconceituosa, inclusive, né? Porque eu achava que tinha que ser... Quando você acha, gente, quando você tem um critério que é muito fechado, no sentido de que tem que ser desse jeito, você acaba sendo preconceituoso, você acaba sendo excludente, né? Você acaba sendo uma série de coisas, né? Porque você acaba pegando aquele valor seu e empacotando ele dentro de um pacotinho. Então, pra mim, espiritualidade era aquilo. E não deixava de ser, porque me ajudava, né, e contribuía muito com a minha vida. Só que era muito limitado, na minha opinião hoje, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar crenças, né? Teve uma época da minha vida que eu comecei a trabalhar e a estudar crenças religiosas também. E aí eu comecei a entender que tudo era crença, né? Inclusive os meus valores, inclusive o que eu achava mais importante. E aí eu comecei a entender e a perceber que existiam outros tipos de espiritualidade, outras pessoas que não tinham nada a ver comigo, mas que tinham uma vida também espiritualizada, que tinham uma vida completamente diferente. E eu, uau, peraí, então dá pra ser de outro jeito? Então pode ser de outro jeito? E aí o meu conceito e o meu valor de espiritualidade, que era desse tamaninho aqui, virou desse tamaninho aqui. Ficou enorme. O meu espaço da minha zona de conforto para girar em torno da espiritualidade ficou incrível. Porque juntou dois valores, inclusive, que eu tenho, que são espiritualidade e liberdade, né? Então, essas duas coisas expandiram de uma forma extraordinária. Então, lembra, uma coisa são os valores e outras coisas muito diferentes são os critérios de valores. Às vezes,
dois grupos de pessoas estão brigando e se matando, inclusive pela mesma coisa. Só que para eles tem que ser feito de um jeito e para outros a gente tá falando de outro jeito, tá? Eu não quero entrar muito nesse assunto aqui, detalhadamente, porque aqui não é o objetivo, tá? Mas se vocês observarem bem, muitas coisas no Brasil, por exemplo, as pessoas no Brasil, elas querem a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa, né? Um Brasil melhor, produtivo, blá, blá, blá. Mas cada um quer de um jeito diferente. Por quê? São valores diferentes entrando em choque. Beleza? E sempre quando o valor é muito importante para você, você sempre vai achar em algum ponto que aquilo é um absurdo, né? Que o outro lado é um absurdo, né? A gente tem que sempre estar se policiando e se reinventando em relação a isso, né? Pra você estar sempre presente que, tipo, cara, isso é um valor para aquela pessoa. Então eu preciso ajudar ela no critério daqueles valores ou na expansão daqueles valores. Mas eu não posso querer mudar isso da vida dela do nada, porque ela vai piar. Ela vai me matar se for necessário. Ela vai me bater se for necessário, né? A Renata tá falando aqui, cabelos longos. Eu tinha cabelo longo também, gente. Eu tinha cabelos longos e era cabelos enormes, né? Apesar que não era por causa da religião, não, né? Eu gostava mesmo de cabelo longo. Mas a pessoa que eu me tornei não combinava mais com aquele cabelo, né? Vamos considerar. E aí eu fui mudando um monte de coisa, né? E é tão interessante isso, eu não quero entrar muito nesses detalhes aqui não, tá? Mas assim, todo mundo que quando entra numa religião acredita profundamente naquilo, profundamente, que segue a risca direitinho e que tem uma profunda fé em relação àquilo e que acredita mesmo e que dá assim o seu coração por aquilo, em algum momento ela tem um rompimento. Por quê, Fernanda? Porque nunca nenhuma religião, nenhuma instituição, seja religiosa, política, político-partidária, seja educacional, nenhuma instituição vai dar conta dos seus valores quando você expande ele para o universo e para a infinita possibilidade que você tem para atender aqueles valores. Então a primeira coisa que você precisa é você observar que os seus valores podem ser atendidos de diversas formas diferentes. Você só precisa perceber que existem milhares de formas disso acontecer. E quando você entende isso, gente, quando a pessoa entende isso, você consegue, se as pessoas entendessem isso, vocês têm ideia que a gente conseguiria, inclusive, a paz mundial? Sério, eu juro que a gente conseguiria, né? Porque qual é o problema de tanta guerra, de tanta confusão, de tanta picuinha, né? Porque eu acho que o meu como é o certo. E aí, o que acontece? Quando você se coloca no seu como é o certo, você esquece de se abrir para o diálogo, né? Você esquece de se abrir para a criação de uma terceira coisa, né? Eu tenho aqui uma coisa que tem que ser desse jeito, tem que ser isso assim, tem que ser assado, né? E o outro fala, não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. E o outro fala, eu não vou negociar, eu não vou abrir mão. Fudeu! Quando você fala isso, você perdeu, colega. Quando você fala isso, você perdeu completamente. Por quê? Porque o mundo não é limitado. O mundo tem milhões e infinitas possibilidades já criadas, fora aquela que quando você se junta, você pode criar uma terceira coisa. E as crianças sabem fazer isso muito bem, porque elas são flexíveis, elas são maleáveis, né? Você chega pra uma criança e fala assim, vamos fazer isso aqui diferente, tal, não sei o quê. Ele não tem resistência. Lembra da resistência que impede você de criar coisas? Ele não tem essa resistência. Ele se molda e ele vai fazendo de acordo com o que é importante para ele, né? A Ângela tá perguntando aqui, mas isso muda num processo ao longo do tempo, né? Não necessariamente.
Quando você muda, por exemplo, uma crença, tudo muda, muitas vezes. Se você muda, por exemplo, isso é uma crença, quando você fala que isso muda com o processo, né? Ah, isso muda com o processo, isso é uma crença. Se você acreditasse que isso muda no instalar de dedos, você mudaria isso no instalar de dedos. Lembra que crenças regem a nossa vida. Crenças sustentam os nossos valores. Crenças sustentam os nossos comportamentos, inclusive. Então, pode ser ao longo do tempo, pode ser em um segundo, pode ser em alguns dias, pode ser em algumas horas. Vai ser como você achar que deve ser, tá? Beleza? E aí, o que acontece, né? Você casa com pessoas que têm valores completamente diferentes dos seus. Vai dar problema. Você tem um valor muito importante de liberdade. O seu marido tem um valor muito importante de controle. Fudeu! Fudeu muito, mas com muita força mesmo, né? Porque você não tem ideia do quanto aquilo vai ser infeliz pra você. Você vai se sentir infeliz dentro desse relacionamento. Porque o que vai acontecer? Né? Você vai querer atender uma demanda dele. Se você não quiser atender uma demanda dele, você vai criar infelicidade para ele, porque ele acha que você tem que ser do jeito dele, você acha que ele tem que ser do seu jeito, e aí acabou. Se vocês dois não têm um terceiro valor que faz com que essas duas coisas se unam, né? O que acontece é que vocês vão brigar o tempo todo por aqueles valores. Porque vocês sempre vão estar jogando o jogo do certo e do errado. E valores não é o jogo do certo e do errado. Quem tá aí muito preocupado de, mas como é que eu vou colocar valores nos meus filhos? Como é que eu vou ensinar valores para os meus filhos, né? Você não quer ensinar valores para o seu filho. Você quer ensinar para ele ética, educação, cidadania. É isso que você está fazendo. E as pessoas confundem isso com os valores. Quando eu falo para vocês que as pessoas não têm a menor ideia do que são valores, é porque é isso, né? As pessoas não sabem nem o que estão falando, né? Quando elas falam por aí de valores, né? Não, eu quero ensinar os valores pro meu filho, né? Eu quero fazer isso. Às vezes ela não tá falando de valores necessariamente. Às vezes ela tá falando de educação, de ética, né? Que é um critério de valor, mas não é um valor necessariamente, entende? Então, o que acontece? Quando você começa a ficar muito preocupado com isso, né? Que, meu Deus, que critérios de valores que eu vou dar pro meu filho, pipipi, popopó, lero-lero, bababá. Você tá jogando o jogo do certo e do errado. Você tá jogando o jogo do... se meu filho tiver esse valor, Deus me livre, vai ser muito ruim, né? E não é isso. Seu filho pode ter o valor que ele quiser. O problema ali, tá? É nos critérios de valores. Porque você pode ter, por exemplo, como valor, a coisa mais importante para você é espiritualidade. Você gostaria que seu filho tivesse o valor principal de espiritualidade? Nossa, eu adoraria. Ok. Os muçulmanos, aqueles que se explodem, eles têm como valor número 1 espiritualidade. Você sabia disso? Para eles é muito importante. A espiritualidade é a coisa mais importante da vida deles. Para eles, a coisa mais importante na vida é a espiritualidade. E eles explodem pessoas. Eles explodem a eles mesmos. Então, presta atenção, meu cacetinho. A mais importante não é o valor em si, mas o que você vai fazer para atingir aquela merda daquele valor. É isso que eu tô tentando explicar para vocês. Que são as crenças, que é aquele tripé que tá segurando aquele valor. Outras pessoas que têm valor de espiritualidade. Buda, né? Você pega um Buda, um cara que medita, que reza, ele tem um valor muito grande de espiritualidade. E eles vão se comportar de uma forma completamente diferente daquelas outras pessoas que se explodem. Lembrando que não vamos ser aqui nem xiitas, nem preconceituosos. Não são todos os muçulmanos que se explodem. Vamos lembrar disso, tá, galera? Só pra gente não cometer nenhum erro aqui de preconceito, nem racial
e nem nem religioso, tá? Não é todo mundo que é muçulmano que faz isso. Só tô lembrando e levando para vocês para alguns grupos bem extremistas que para vocês entenderem, tá? Como é que um valor pode afetar uma vida de uma pessoa, dependendo das crenças que você tem para sustentar aqueles valores. Por exemplo, aquela velha chata carola, sua vizinha, que vigia, que quer saber se tem puta no prédio, que quer saber se tem alguém fumando maconha, que quer saber que não sei mais o que é fofoqueira, que quer cuidar da vida de todo mundo, ela tem como valor número 1 espiritualidade. E ela associa isso com o quê? Com crenças, com as crenças da religião dela. E ela associa isso com o quê? Com a forma certa de agir. E é por isso que ela vigia a porra da vida de todo mundo. Porque pra ela existe uma única forma de ser. Então ela vai virar fiscal do cu alheio, fiscal da alegria alheia, fiscal da felicidade alheia, fiscal da vida alheia, fiscal do casamento alheio, e etc, e etc, e etc. Então, presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Né? Valores são coisas pelas quais você mata e morre. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês de novo. Valores são coisas pelas quais você mata e morre. Então você precisa ter um critério de valor que te traga o máximo de liberdade possível, o máximo de expansão possível, para que você possa ter resiliência, criatividade, né? E tudo mais. Entende o que eu tô falando? Então isso é muito legal, isso é muito importante de você estar olhando para esse lado. Beleza, galera? Então vamos lá. Só pra gente resumir aqui, que eu acho que nosso tempo tá acabando. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta ainda. Tá, falta 10 minutinhos. Então vamos lá. Primeira coisa, valores. Valores são coisas, sentimentos pelas quais você mata e morre, tá? Segunda coisa, o mais importante não são os seus valores, mas o que significa aquele valor para você. Então, eu tenho como valor espiritualidade. Então, para uns espiritualidade é quando eu sigo completamente o que Allah fala. Espiritualidade é quando eu sigo o Alcorão. Para outro, espiritualidade é quando eu sigo o que o Papa fala. Para outro, espiritualidade é quando eu tenho liberdade de compreender todas as religiões e evoluir sozinho, independente de religião. Para outros, espiritualidade é quando eu rezo, por exemplo. Então, presta atenção. Cada valor e cada pessoa vai ter como critério de valor uma coisa diferente. E esse critério é como que esse valor se manifesta na sua vida. Toda vez que você não consegue se segurar sobre alguma coisa, que você grita, que você berra, que você esperneia, que você arruma uma confusão com alguém, é porque algum valor seu está sendo afetado. Você tem alguma regra sobre como aquele valor tem que ser atendido e que você não está aceitando ali naquele momento. Beleza? Alguém está perguntando aqui, organização é um valor? Sim, mas você pode aprofundar ele mais ainda. Pode ser que talvez seja o sentimento de controle. Controle é o valor e é muito importante, tá? Porque controle quem tem valor como valor principal, né? Controle, né? São pessoas que pessoas que a gente chama de pessoas preventivas, né? Existem pessoas preventivas e pessoas paliativas. E pessoas que têm como valor principal controle, são pessoas que sempre vão estar se antecipando as coisas, elas sempre vão querer estar tudo muito organizado para se acontecer alguma coisa, elas vão estar sempre, de alguma forma,
se antecipando a qualquer coisa na vida delas. Então o comportamento delas revela esse valor assim, muito rápido, né? Agora, presta atenção, como que o mesmo valor pode virar merda, né? Chega um momento que você para de controlar coisas e de querer coisas organizadas para começar a querer organizar a vida das pessoas, para começar a querer organizar o comportamento das pessoas, para começar a querer que as pessoas sejam de determinada forma, assim como você faz com as suas coisas. Aí nessa hora você fudeu. Você vai brigar muito com as pessoas por conta dos seus valores. Você vai brigar muito com as pessoas por conta daquilo que é importante para você. Então, isso é um exercício, gente, infinito. Você sempre tem que ficar se perguntando até que ponto o meu valor tá tão fechado nessa casinha aqui que eu tô querendo empurrar por goela abaixo uma coisa que é importante para mim. Até que ponto o que ele tá falando não é importante para ele e para mim também. A gente só tá buscando caminhos diferentes, né? Lembra daquela frase, né? Todos os caminhos levam a Deus? Cada um vai ter o seu caminho. Cada um vai ter o seu caminho para chegar no seu propósito, na sua missão de vida, né? Mas isso vai depender de como você vai criar esse caminho, que é como que você lida com os seus valores. Como é que você lida com as pessoas, né? A Vanoca tá falando aqui, minha mãe. Será que a mãe dela que é a Carola que ela tá falando? Deve ser, né? Gente, tem muita gente assim, é impressionante, né? E aí você começa a olhar e ver, né, o quanto que as pessoas ainda, muitas vezes, não estão prontas para esse novo mundo que está surgindo. E é um nosso papel mudar a nós mesmos e inspirar as pessoas a buscarem novas possibilidades para elas mesmas, para elas terem mais liberdade, inclusive, né? Família, exatamente. Só que assim, preste atenção, eu vou falar sobre isso amanhã. Valores é tanta coisa, gente. Existem duas coisas diferentes também, né? Às vezes a pessoa fala assim, família é um valor muito importante para mim. Sim, mas família tá mais para critério de valor do que para valor principal. Por quê, Fernanda? Porque tudo que você pode mensurar não é o valor principal. Porra, agora você me encalacrou, Fernanda. Não te encalacrei. Existe uma coisa chamada valor meio e existe uma coisa chamada valor fim. Então, pra mim, família é uma coisa muito importante. Por que família é muito importante pra mim? Porque família me faz sentir amado. Família é a maior conexão de amor que eu tenho. Então, o seu valor, na realidade, é amor, não é família. Você usa a família para atender o seu valor principal de amor. Família é uma coisa muito importante para mim. Por quê? Porque ela me dá segurança, ela me dá uma sensação de que eu tenho um porto seguro. Ok, então seu valor principal é segurança e família é o meio pelo qual você obtém segurança. Qual é a diferença? Como é que eu faço para diferenciar um valor meio de um valor fim? Um valor meio, você consegue ver o que é. Por exemplo, família, dinheiro, carro, bens, né? Por exemplo, outra coisa, dinheiro. Dinheiro é um valor meio, né? Querer dinheiro é um valor meio. Mas algumas pessoas querem dinheiro para quê? Porque eu quero ter liberdade. Outras pessoas querem dinheiro para quê? Para ter segurança. Outras pessoas querem dinheiro para ter poder. Outras pessoas querem dinheiro para ter amor, porque tem gente que associa, né, essas duas coisas. Então pensa, gente, a gente quer o que a gente quer, tudo isso que você quer aí, dinheiro, prosperidade, riqueza, alegria, você quer para atender os seus valores principais. Esses valores principais, eles não são decifráveis. Ele vai variar de pessoa para pessoa. Como, por exemplo, se eu falo para você o que é dinheiro, você sabe o que é dinheiro. Então, dinheiro é um valor meio, você consegue ver o que é dinheiro. Agora, quando eu falo para você respeito, você consegue ver o respeito? Não.
Respeito, ele pode ser qualquer coisa, né? Basicamente, ele tem um